faz um Scrum Master, um agilista em uma empresa, Rafa? Caraca, mano, pergunta difícil. Não, não, brincadeira. É que é uma profissão, ela é relativamente nova. Por que relativamente nova? Porque ela começou a ser mais procurada pelas empresas e difundida no mercado de trabalho agora. Mas ela já existe, o conceito dessa profissão, né, a forma, os métodos que a gente aplica como Scrum Master ou agilista, eles são bem antigos, né? São conceitos aí, inclusive japoneses, né? Vem muita coisa do toyotismo, que visa evitar desperdício, né? Mas eu vou explicar. Para explicar, eu vou ter que contextualizar, cara, para fazer Claro. sentido. O bom do Porque, podcast é que a gente, é muito melhor do que qualquer, digamos, conteúdo de 5 minutos, que a gente tem um tempo aqui, a galera tá aqui para te escutar. demorou. É porque faz sentido, sabe? Eu só te responder o que é, talvez falar, legal, entendi, mas para entender de verdade, né, o porquê existe e o que faz de fato, para ficar bem concreto, tem que entender o contexto geral das coisas, né? Sim. A gente trabalha com projeto, né? Projeto principalmente de tecnologia. O que é um projeto? É tudo aquilo que a gente entrega. Pode ser um produto, pode ser um serviço ou um benefício. Né? Posso ter, por exemplo, um projeto pessoal de ficar maromba, né? Então, é um projeto pessoal. Eu vou criar lá todo um passo a passo, todo um plano para atingir esse projeto. Mas em software, falando em sistemas, os projetos, eles beiram ali, se a gente pegar lá, existe uma matriz, né? Que vai fazer a medição do ambiente de trabalho dentro de projetos, que é o Cunef. Então lá ele tem ambientes simples, óbvio, como coisas que você tem uma regra específica para fazer, ambientes complicados, caóticos, enfim, e complexos. O software ele está aí, ele fleta com esses ambientes mais caóticos e complexos, porque a gente não tem uma definição clara exatamente do que fazer. Quem é da área de tecnologia sabe que existe lógica na programação. Existe lá um passo a passo, uma sequência matemática que se você fizer X e Y, vai dar um resultado final esperado. Só que a gente está falando de projeto de tecnologia. E aí você, quando lida com projeto de tecnologia, você lida com desejo, com pessoas, né? Com o que essa pessoa espera ter, né? Com o que a empresa espera ter desse software. E isso é muito volátil, né? A gente tem o mercado de trabalho mudando, o mercado financeiro, o mercado de compra, de consumo mudando o tempo todo. Então, a necessidade, o desejo do cliente muda o tempo todo. E contextualizando isso, a gente volta no projeto. O que é o projeto, né? Então, é a entrega de um produto, um serviço ou um benefício. Em construção civil, e na maioria das coisas, a gente usava um método tradicional para gerenciar projeto, que é o waterfall, é o método cascata, que é aquele método sequencial. Pega, por exemplo, aí a construção de uma casa, né? Uma construção civil. Eu tenho lá um passo a passo do começo, meio e fim, e eu vou ter os contatos com o cliente e a entrega no fim, de fato. Uma casa, por exemplo, lá eu vou ter a fase de desenho dessa casa, né? Eu vou ter a fase de planejamento. Beleza, então eu vou fazer toda a entrevista com o cliente, entender o que ele precisa e vou para a próxima fase, que é desenhar a planta. Desenhar a planta, eu vou para a implementação, que é contratar os pedreiros e começar a construir as paredes, levantar ali, tem uma sequência lógica. Começo pelo alicerce, vou para as paredes, não sou da construção civil, mas acho que é assim. Para levantar a casa, você termina com o telhado, depois tem acabamento. Por fim, você vai ter a entrega. Você vai chamar o cliente, olha, sua casa, você queria? Né? E vai testar, vai estar funcionando a torneira, está saindo água, aperta o interruptor, ele está ligando as lâmpadas. E lá no final, na fase final do projeto, né, tem a manutenção, que é quando o cliente já está morando ali, vai fazer as reformas, a manutenção da casa. Então, tem uma sequência, né? Por isso o waterfall. Eu termino uma fase e entro na próxima. Termino uma fase e vou para a próxima. E software estava sendo gerenciado assim lá no começo. Estava dando muito problema, porque eu fazia essa análise com o cliente, o que você quer? Legal. Desenhava lá, fazia a minha planta, né? Fazia lá os layouts das telas e começava a desenvolver, fase de implementar, contratava os desenvolvedores, desenvolvia. E lá no final entregava o software pronto para a galera. Só que daí o cliente falava, cara, não era nada disso que eu queria. Né? Não atende minha necessidade.
Ou eu Nossa. levava 1 ano, 2 anos e ficava obsoleto a tecnologia que eu usei. Já tinha recursos novos, já tinha coisas que não poderiam ter sido implantadas. Ah, mas como que eu entregaria uma coisa totalmente diferente do que o cliente precisa? Um exemplo clássico, né, que eu cito, né, para o pessoal. Às vezes o cliente pedia um hospital e eu entregava uma clínica veterinária. Os dois atendem doente, os dois têm leito, os dois têm medicamento, tem área para remédio, mas com objetivos diferentes no final, entendeu? Então, às vezes um pequeno errinho de entendimento ou mesmo a falta de clareza do cliente afetava a entrega final. E o que é essa falta de clareza? Às vezes nem ele sabe o que ele quer. Ele fala, oh, poxa, eu tenho problema X. Queria um software para resolver esse problema X. Mas o que de fato você precisa? Onde você quer chegar? Entendeu? Será que esse problema é de verdade a principal dor tua? A gente volta um pouquinho em venda, né? Nesse assunto Sim, de identificar problema e sim. solução. E às vezes o Mas cliente nem sabe que tem também qual as dores exatamente ele sabe, né? Também. e ele começava a identificar isso depois que o software estava pronto e não estava atendendo. Assim, não era isso que eu queria. Eu queria um botão aqui. Ali ficaria melhor para eu fazer minha gestão. Entendeu? Eu não vou importar planilha, eu vou importar outro tipo de dado. Preciso de uma API com sistema, enfim. Então, não funcionava. Algumas empresas até hoje seguem, tá? O Waterfall, esse método cascata, para fazer software. Não acompanhei projetos nesse formato. Quando eu vim Difícil, para essa área, eu já vim. Você fez? difícil entender como funciona, né? Porque no mundo tão rápido como hoje, e que 3 meses às vezes já é tempo pra caramba para uma nova tecnologia, né? E levar todo esse tempo para realizar o projeto, né? Sim. De fato, porque dependendo do tamanho do software, mesmo hoje, né, com você tendo sistemas no-code e tecnologias mais rápidas de se trabalhar, ainda leva 1 ano, 6 meses para você entregar um produto final que atende todas as necessidades ali do cliente, para mais, né, dependendo do tamanho. Cara, então esse é o waterfall. Para entender agilidade, tem que entender ele, tem que entender que é diferente, né? E aí uma galera lá se reuniu, criou lá um documento para otimizar isso, para evitar esse tipo de desperdício. Porque no final você perdia todo o tempo de desenvolvimento, você perdia tempo, dinheiro, né? Que você tinha um escopo fechado para trabalhar e às vezes não era aquilo que o cliente queria. Daí os caras falam, não, vamos trazer esse cara para perto, vamos trazer o cliente para perto do nosso desenvolvimento e vamos entregar parcelas, né? Que a gente chama de incrementos desse sistema para que ele possa receber, testar e ver se é o que ele quer mesmo. Então, a agilidade ela vai pegar todo esse processo waterfall e vai fazer ele por etapas, por partes pequenas do software. Em vez de eu entregar o software inteiro, eu entrego partes funcionais dele por vez, né? Então, cada período de tempo eu entrego uma parte funcional do software. Isso é um macro do que é agilidade. Dentro dela tem lá 12 princípios, tem 4 valores que guiam aí como fazer esse tipo de entrega. Seria mais ou menos, pegando a construção civil, falar contigo, Renato, você quer a tua casa, então entendi o que você precisa, já listei tuas necessidades, vou começar pelo banheiro. Então, vai lá, levanta o banheiro, contrata o pedreiro, se eles já deixam o banheiro prontinho, pintado, com janela, com tudo funcionando, água, luz, e aí chama você para ver. Assim, é esse banheiro que você queria? Não, é esse banheiro que eu queria. Então, beleza, vou começar o quarto. Em construção civil não ia funcionar muito bem. Sim. Se eu pudesse isso, ia sujar tudo que eu já tinha feito, ia ter que quebrar a parede, não ia dar certo o método ágil. Mas em software funciona. Você lembra, por exemplo, da Nubank, quando entrou no mercado brasileiro, eles tinham uma funcionalidade, Sim, era cartão de crédito, né? E era isso. sim. Funcionava muito bem, atendia. Eles jogaram isso no mercado, começaram a testar, não só pelo desenvolvimento, mas também por estratégia de mercado, né? Fazia sentido. E deu certo, todo mundo gostou do módulo cartão de crédito, está funcionando, vamos para o outro. Abriram conta corrente, desenvolveram. Tinha todos os recursos? Não. A galera estava testando lá conta corrente, depois conta poupança, depois hoje já tem investimento na bolsa, já tem quase tudo que você precisa ali no quesito bancário, financeiro, está ali no software. É isso, essas entregas completas, né, tem que estar completo, mas por partes, né? Então, uma tela por vez, ou uma função por vez. E aí o Scrum é um modelo de trabalho dentro
desse método ágil, né? De entregar parcelas, né? De entregar esses valores picados, assim, né? Fracionados. O Scrum é um método, é um passo a passo de como fazer, é uma receita de bolo, né? Então, para você aplicar agilidade, faça isso, isso e isso. E aí o Scrum Master é o cara que vai garantir que essa receita seja seguida pelo time, né? E aí tem várias outras receitas, né? Frameworks que a gente chama. Tem o Kanban, tem o Lean, XP, Safe. E o agilista é o cara que vai conhecer o macro dessas outras estruturas e vai conseguir debater, conversar sobre elas. Mas ele normalmente vai ser especialista em uma ou duas delas. Eu consegui